Boa tarde. A corrida das eleições à Comissão Política da secção do PSD Figueira da Foz, composta por dois candidatos, Manuel Domingos, com quem falámos no passado sábado, e Teotónio Cavaco, que nos deu o prazer de estar hoje na nossa presença. Boa tarde, Teotónio. Antes de começarmos, gostaria que me dissesse, para quem ainda não o conhece, quem é o Teotónio Cavaco. Muito bem, antes de mais, se me permite, tenho todo o prazer em estar na Figueira TV, é um projeto que acompanho há algum tempo, tenho todo o gosto em apoiar projetos relacionados com a divulgação do nosso Conselho e, portanto, antes de mais, as maiores felicidades para o projeto e também para as pessoas que veem, que eu sei que são muitas, a Figueira TV. Quem é Teotónio Cavaco? Eu costumo dizer que gosto mais que falem de mim do que eu propriamente falar de mim próprio. Mas assim, um bilhete de identidade muito rápido. Sou um professor de História, neste momento e já há alguns anos a lecionar na Escola Secundária de Vieira de Leiria. Tenho também alguma experiência em docência no ensino superior, através da Universidade Aberta. Sou casado, tenho um filho, resido na Figueira da Foz há 30 e muitos anos, portanto fiz a minha vida escolar na Figueira da Foz. Depois estudei em Coimbra e depois a minha vida profissional levou-me, de facto, como sabem, o ensino faz com que os professores muitas vezes andem em várias escolas. Não tive assim muitas escolas, mas ao longo dos últimos 20 e muitos anos tenho sido professor do ensino secundário e na disciplina de História. O que é que o levou a enverdar pelo PSD? Muito bem, na minha família sempre houve uma certa tradição de debate político. Eu, de facto, sempre me habituei em minha casa a ler muitos livros relacionados com a política, com a ideologia, quer em casa dos meus avós maternos, quer em casa dos meus pais, recebíamos muitas pessoas, onde se falava de muitas coisas e também de política. Desde sempre, de facto, tive alguma tendência a gostar das questões relacionadas com as ideologias, e houve uma altura, lembro-me por volta dos 14, 15 anos, por aí, senti um certo desejo em perceber, em primeiro lugar, se devia ou não filiar-me em algum partido, mas, muito mais importante do que filiar-me num partido ou não, senti um certo desejo de começar a estudar acerca da ideologia, não propriamente dos partidos, mas das ideologias em geral. O meu pai, a certa altura, portanto isto na minha adolescência, não sei exatamente precisar qual era a minha idade quando o meu pai fez parte da Comissão Política, ou de uma ou duas, também não sei bem, mas fez parte de algumas comissões políticas do PSD aqui na Figueira da Foz e, portanto, nessa altura envolvi-me em algumas campanhas. É curioso, costumo contar esta história com alguma graça. Quando houve o congresso do PSD na Figueira da Foz, que elegeu Cavaco Silva como novo líder, eu era uma espécie de segurança e as minhas responsabilidades no casino, à entrada, era verificar quais eram os delegados que tinham ou não o seu crachá. Lembro-me uma vez que o Dr. Alberto João Jardim passou por mim, eu muito preocupado porque ele estava sem crachá, ele fazia parte da mesa da Assembleia e do Congresso e, portanto, eu com todo o respeito disse: caro doutor, peço imensa desculpa, mas o senhor não tem crachá, não pode entrar. E ele fartou-se de rir comigo e disse: é de jovens destes que o PSD precisa. Na altura o PPD, é de jovens destes que o PPD precisa. Portanto, eu a certa altura da minha adolescência, de facto, achei por bem não propriamente filiar-me, primeiro, depois sim. Foi curiosamente o Miguel Almeida, há muitos anos atrás, isto no final da década de 80, que me chamou para ser presidente da mesa da Assembleia da JSD. Fiz de facto esse mandato e depois a minha vida profissional, familiar, nunca me afastou do PSD, fiquei sempre ligado, sempre, enfim, como militante, mas de facto há 2 anos atrás, 2 anos e pouco, novamente Miguel Almeida convidou-me para ser primeiro vice-presidente e para preparar e ajudar a preparar de facto não só o trabalho na Comissão Política, a partir de certa altura a candidatura à presidência de Câmara, onde tive o grato prazer de participar. Foi uma experiência muito interessante, muito rica. Eu co-coordenei, portanto não estou a gaguejar, o trabalho de escrita, primeiro de estudo e depois de redação do compromisso eleitoral que foi apresentado aos figueirenses. Nessa altura envolvi-me de facto
num estudo com muitas pessoas que connosco colaboraram, num estudo acerca dos reais problemas da Figueira da Foz e, portanto, e das possíveis soluções para esses problemas. E, portanto, a minha ligação ao Partido Social Democrata é, de facto, já muito longa. Aliás, o meu número de militante é muito baixo, exatamente porque fui também um dos primeiros a refiliar-me e, portanto, sempre tive esta ligação ao PSD na Figueira da Foz e a nível nacional. E que motivos o levam a apresentar a sua candidatura à Comissão Política da secção do PSD da Conselhia? Muito bem. Como sabem, eu fui o primeiro a manifestar essa disponibilidade e filo, como devem calcular, depois de um profundo processo de reflexão individual e com algumas pessoas com quem eu tinha essa confiança de poder partilhar, de facto, esta minha possível candidatura, esta possível caminhada. Este projeto nasceu de um desejo de cidadania. A minha candidatura não é contra ninguém. Não poderia ser de outra forma. É a maneira como eu estou na vida e, portanto, gostaria que também fosse sempre, como tem sido até agora, a maneira como estou na política. Não me candidato contra ninguém, não me candidato por causa de ser contra ninguém, nem contra nenhum tipo de atitude que qualquer militante possa ter. Este impulso para me candidatar surgiu da necessidade que eu penso que o partido tem de ter aqui na Figueira da Foz de continuar a construir e na minha apresentação de candidatura eu baseei de facto a nossa atividade em 4 eixos fundamentais. O que é que eu pretendo ajudar a construir com uma vasta equipa que está comigo? Em primeiro lugar, eu gostava que o nosso partido falasse verdade. Quando eu digo isto, obviamente não está aqui nenhuma crítica, eu não estou a dizer que agora é que o partido vai falar a verdade. Não é nada disso. Eu acredito que em termos gerais, aliás, provavelmente este vídeo vai ser visualizado algumas vezes e alguns dias, mas só para situar, nós estamos a gravar esta pequena conversa no dia a seguir às eleições europeias, onde houve 70%, ou cerca de, os números aproximam-se muito, de 70% de abstenções. Ora, eu acho que todos nós, meros agentes políticos locais, jornalistas, sociedade civil, instituições, todos nós devemos refletir um pouco em relação a isso. E, portanto, quando eu digo que gostaria muito que o nosso partido falasse verdade, não é de forma nenhuma uma crítica em relação ao passado recente, não é nada disso. É a construção, ou se quiserem, a continuação da construção de um percurso em que as pessoas têm de perceber, de facto, a linguagem que está a ser utilizada. As pessoas têm de perceber que quem está meramente na política não está por uma questão de carreira, não está por uma questão de ambição pessoal, está porque sentiu um impulso cidadão para ajudar a construir uma sociedade melhor. É isso que eu entendo. E, portanto, quando eu digo que quero ajudar a construir um partido a falar a verdade, esse é o primeiro eixo. Em segundo lugar, eu quero ajudar a construir um partido onde se trabalhe em equipa. Eu gosto muito de trabalhar em equipa, eu gosto muito de perceber que as pessoas têm uma maneira, cada uma das pessoas tem uma maneira muito própria de se envolver e, portanto, gostaria muito que o nosso trabalho em comissão política fosse a equipa, porque nós temos 3 eixos e 3 vetores fundamentais da atuação política de um partido. Um deles é a comissão política, obviamente, que eu me proponho liderar, com toda a humildade e integrado numa equipa. O outro é a vereação. Temos, de facto, neste momento não somos poder no Conselho da Figueira da Foz, mas temos vereadores aos quais, obviamente, com os quais temos uma relação da máxima confiança e os quais queremos apoiar. E, em terceiro lugar, não por uma ordem de valor, mas em terceiro lugar temos também a Assembleia Municipal, da qual eu faço parte. E, portanto, acredito que só em equipa nós conseguimos coordenar a atividade do nosso partido de forma a que, eventualmente, possamos, eu costumo dizer que apresento-me aos militantes do PSD como apresentando um contrato renovável. É um contrato em que daqui a 2 anos os militantes do PSD vão carimbar ou não a nossa continuação. E, portanto, só trabalhando em equipa eu acho que conseguiremos o nosso objetivo. Em terceiro lugar, eu gostava muito que o partido se virasse claramente e definitivamente para as freguesias. Nós temos um concelho muito rico, temos um concelho muito diverso, temos freguesias a norte que são ligeiramente diferentes das freguesias a sul, temos freguesias no interior que são ligeiramente diferentes das freguesias a litoral, temos freguesias urbanas, temos freguesias rurais. Portanto, é desta diversidade que acredito que nasce a pulsão que deve orientar o Concelho da Figueira da Foz. E acredito que muitas vezes há uma falta de informação.
não há só uma falta de informação entre quem decide, de alguma maneira, Assembleia Municipal, Executivo, Variação, Comissão Política, etc., mas também entre estes órgãos e as freguesias e mesmo entre as freguesias. E, portanto, eu acredito que uma parte importante e muito substancial do nosso trabalho deve ser com as freguesias. E, finalmente, eu gostava muito de voltar o partido para as bases social-democratas. Acredito que numa época em que se discute muito se as ideologias acabaram, há quem já tenha dito que este é o tempo do fim das ideologias, eu acredito que não. E acredito sinceramente na matriz social-democrata. Acredito muito, sobretudo, no grande valor da social-democracia, que é o facto de que nós devemos todos trabalhar e contribuir para que todas as pessoas possam ter igualdade de oportunidades. E gostava muito que o partido refletisse. Gostava muito que o partido fosse capaz, não vou dizer de novo que isso pode parecer uma crítica que será injusta certamente para os líderes anteriores, e eu não quero de facto criticar ninguém, não é nada disso, mas gostava muito que o partido refletisse, gostava que voltasse para as verdadeiras bases da social-democracia, que acredito que continua a ser a melhor ideologia política no momento. Esta candidatura é um sinal de continuidade da atual Comissão ou uma ruptura? Muito bem. Ainda bem que me dá a oportunidade de responder essa pergunta. Eu já o disse e repito, mas ainda bem que estamos a ter esta conversa, num sentido restrito. Eu acredito que nem é de continuidade nem é de ruptura. E eu vou explicar porquê. Havia há uns tempos um spot publicitário na televisão que falava na história da garrafa, meio cheia e meio vazia, não é? E, portanto, ao responder a essa pergunta num sentido restrito, eu acredito que possa ser interpretado das duas maneiras. E, portanto, acredito que será, de certa forma, reduzir a atividade desta nova Comissão Política. Porque se eu disser que é de ruptura, vão dizer imediatamente que eu estou a romper com a anterior Comissão Política da qual eu fiz parte, da qual eu fui primeiro Vice-Presidente, e de facto não é nada disso. Não quero romper nesse sentido. Por outro lado, se me disserem que é de continuidade, é um seguidista, é um indivíduo que está ali só para manter o partido, que não há sangue novo, etc. Portanto, num sentido restrito, eu acredito que a nossa atividade não é de ruptura nem é de continuidade. Eu gostava de propor um contrato aos figueirenses. Nos anos 30, Roosevelt propôs o New Deal aos americanos. Claro que não é nada disto que eu vou propor, fora as naturais diferenças, mas gostava de facto de propor primeiro um contrato aos militantes social-democratas. E, portanto, peço profundamente que os militantes social-democratas, e faço daqui um apelo, independentemente da candidatura em que votarem, penso que era muito importante para a sociedade em geral que as pessoas que estão em condições de votar fossem votar. Independentemente se vão votar na minha candidatura, se vão votar na outra candidatura, votem. Expressem, de facto, essa capacidade que têm de influenciar os destinos do nosso partido. Por outro lado, de facto, gostava muito de afirmar esta candidatura como uma candidatura de trabalho. Estou rodeado de uma equipa na qual me revejo completamente como devem calcular. Chamar pessoas para a atividade política e partidária hoje não é fácil. As pessoas estão muito obviamente preocupadas com a sua carreira profissional, com a sua vida familiar, com a educação dos filhos e, portanto, juntar 12 ou 13 ou 15 pessoas para formar uma comissão política que seja interessante e que seja de qualidade requer, de facto, muita persuasão. Estou em condições, de facto, de o dizer que já tenho equipa formada. Alguns dos membros já foram, inclusivamente, apresentados à comunicação social e ao público. E portanto, diga. Desculpe interromper, também é importante acreditarem na causa. Exatamente. Acreditar não é, às vezes não é, e estamos obviamente a conversar, não é? Claro. E agradeço a pergunta. Eu penso que muitas vezes as pessoas não deixaram de acreditar na causa. Deixaram de acreditar é que é possível mudar alguma coisa. Não é? E, portanto, temos um certo desencanto e encontro muitas pessoas dentro e fora do partido, e eu gostava muito que os próximos 2 anos fossem, de facto, de abertura do partido. Abertura do partido não só aos militantes que já
que já há um tempo não pagam cotas, não vão à sede do partido, não têm uma vivência, de facto, digamos, neste aspecto partidário, mas gostava também de contribuir para que o partido se abrisse à sociedade. Se fosse possível, chamar novos militantes, chamar novas pessoas que têm opinião. Os blogs, os Facebooks mostram que as pessoas têm opinião, gostam muitas vezes de dar opinião. E depois, muitas vezes, na atividade partidária, nota-se algum cansaço, são sempre os mesmos rostos, exatamente porque muita gente de bem e de boa vontade, enfim, não participa. Eu tentei, de facto, não só nas pessoas que fazem parte da Comissão Política da lista, como sabem, para fazer parte da lista da Comissão Política é preciso uma série de condicionalismos. Um deles, e de facto o mais importante, não é o único, é preciso ter alguns meses de militância, mas é preciso ter as cotas em dia, não é? E portanto, como devem calcular, nos tempos que correm, não é tão fácil assim, mas acredito firmemente na minha equipa e acredito que me rodeei de um conjunto de pessoas sérias, honestas, profissionalmente muito competentes e que com certeza queremos dar os próximos 2 anos uma parte importante das nossas vidas ao Partido Social Democrata da Figueira da Foz. Para terminar, gostaria que me dissesse, enquanto militante e candidato, a sua opinião da atual atividade política local. Muito bem. Tenho-o feito regularmente na Assembleia Municipal. Eu penso que ao Conselho da Figueira da Foz tem faltado, nos últimos anos, fundamentalmente 2 áreas muito importantes. Em primeiro lugar, eu penso que falta um desígnio para o Conselho da Figueira da Foz. Nós olhamos para outros concelhos no nosso país e associamos o concelho a um conceito. Associamos um determinado concelho a uma área, um desígnio. Olhamos para algumas localidades, para alguns concelhos e imediatamente percebemos que naquele concelho se está a trabalhar com um objetivo que é um objetivo, entre aspas, chapéu de chuva. É um objetivo geral. É um objetivo debaixo do qual as ações são coordenadas. E, com todo o respeito e com toda a humildade, eu penso que nós temos de definir claramente na Figueira da Foz, para os próximos 20 anos, um desígnio para o nosso concelho. Uma área chapéu de chuva, a partir da qual todas as atividades vão ser coordenadas. E penso que falta esse desígnio como concelho à Figueira da Foz. E, portanto, isso tem a ver com a segunda parte da minha questão. Eu penso que esta variação, e com todo o respeito institucional, pessoal que eu tenho pelas pessoas, mas a variação atual do Partido Socialista na Figueira da Foz e a anterior é muito mais uma variação que navega à vista do que navega com um objetivo fundamental. Porque não há um desígnio para o Conselho. E, portanto, eu penso, e é isso que eu ofereço, de facto, primeiro aos militantes da Figueira da Foz e depois ao Conselho, nós queremos muito trabalhar e por isso vamos constituir, não tenho ainda em mente o nome, mas agora está na moda chamar-se Conselho Consultivo. Não sei se lhe vamos chamar Conselho Consultivo. Eu gostava muito de começar por criar alguns órgãos. Um deles é um Senado, um órgão, digamos, não oficial do partido, mas que pudesse congregar todos os ex-líderes do Partido Social Democrata na Figueira da Foz, todas aquelas pessoas que já deram muito do seu tempo, da sua vontade, da sua disponibilidade e que, de alguma maneira, se calhar alguns já não entram na sede há 5, 6, 7 anos. É uma pena que essas pessoas não estejam envolvidos na atividade partidária e queria também constituir um Conselho das Freguesias, um órgão com uma ligação muito direta ao trabalho nas freguesias, exatamente para que, quando o PSD, não sei se daqui a 3 anos, não sei, espero que sim, mas quando o PSD voltar a ser poder camarário, possa ter um desígnio para oferecer aos figueirenses. Para que os figueirenses não votem necessariamente numa ou noutra pessoa, nós vamos escolher este ou aquele para Presidente de Câmara. Eu gostava de oferecer um desígnio aos figueirenses. Gostava, e para isso é preciso trabalharmos. E é isso que eu ofereço, de facto, ao Partido Social Democrata, uma equipa que está pronta para trabalhar. Pegando aí na parte de Presidente da Câmara, agora está-se a candidatar à Comissão. Há a possibilidade de futuramente se candidatar à Câmara Municipal? Neste momento, o meu único projeto é claramente ser capaz de trabalhar em prol do Partido Social Democrata, constituindo uma comissão política que ofereça ao partido a possibilidade de voltar a ser poder. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui. Desejo-lhe toda a sorte para estas eleições. Quanto aos nossos visualizadores, mais uma vez agradecemos por nos terem acompanhado. Até uma
próxima oportunidade. Boa tarde.